Boa noite a todos. Agradecendo a presença dos queridos amigos. Está sem som. Está ligado. Está sem som, Antônio? Vou falar bem perto. Boa noite a todos. Tudo bem agora, não? Aí, ligou. Boa noite a todos, queridos amigos presentes, os que estão em casa também, que estão assistindo nesses momentos, os que vão assistir depois. Vamos agradecer, né, por estarmos aqui, ouvindo as colocações, hoje do nosso querido irmão Paulinho. Muito obrigado da sua presença, Paulinho, um trabalhador da casa, que dá seus estudos também de quinta-feira, né, Paulinho? Hã? Agora é quarta. Ah, agora é quarta. Depois você divulga seu trabalho, tá bom? Paulinho vai divulgar o trabalho dele, que é muito importante também. Então nós vamos fazer uma prece para nos envolver com esse ambiente espiritual maravilhoso desta casa, que a espiritualidade tem nos acolhido com muito carinho. Podem ter a certeza que ao adentrar esse espaço, nós já somos recebidos, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados, com um abraço carinhoso, fraterno. Encarnados não podemos abraçar, né, gente, por enquanto. Mas os desencarnados com certeza nos acolhem com muito amor e nos auxilia para que nós possamos entender todas as colocações, nos fortalecer para colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus abençoe-nos a todos e que possamos assim aproveitar bastante estudo da noite e que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet também. É com muita alegria, né, que estamos aqui nesta casa que nos acolheu desde os primeiros passos aí na doutrina, sempre nos oferecendo oportunidade de trabalho. E agradeço muito o convite, né, da Eliege, da casa. E o que a Vera comentou é que nós estamos realizando, né, um estudo para aqueles que não conhecem, desde o início aí da pandemia. Começamos esse estudo aqui pela casa, né, pela página Facebook do centro, e depois, com o retorno das palestras, demos continuidade, né, com esses estudos na minha página, que é Paulo Eduardo Sampaio, pelo Facebook e pelo Instagram também. É um estudo todas as quartas-feiras, às 20 horas, um estudo de O Livro dos Espíritos. Então, aqueles que não conhecem, queiram participar, estão todos convidados. A nossa reflexão de hoje é sobre o despertar da consciência. E para iniciar a nossa reflexão, eu quero trazer aqui uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Pão Nosso, que é a lição de número 68, que Emmanuel dá o título de Necessário Acordar. E a gente percebe, desde os títulos de Emmanuel, que são muito sugestivos, né? Emmanuel tem um cuidado, a hora que observa aquela série dele, a coleção, né, Fonte Viva, que tem esses livros que ele comenta o Evangelho, maravilhosos, né, que a gente deve estudar esses livros de Emmanuel. Então a gente percebe que na escolha do título ele já tem um cuidado especial para mostrar o caminho por onde ele vai fazer a orientação, a sua narrativa, né? Então esse necessário acordar já está nos mostrando por onde Emmanuel vai levar essa reflexão, né? E então ele vai comentar nessa lição um versículo da carta de Paulo aos Efésios. Ele faz sempre isso, ele destaca um trechinho do Evangelho, um versículo, né, de uma carta de Paulo, e aí ele faz os comentários em cima deste versículo.
Então ele seleciona um versículo que está no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Antes da gente entrar aqui na análise de Emmanuel, gostaria só de recordar que Paulo de Tarso, quando ele estava na sua tarefa, né, grandiosa de divulgar o Evangelho, Paulo, por onde ele passava, né, que ele saía peregrinando pela região, pelas cidadezinhas ali à sua volta, pelos vilarejos, por onde ele passava, ele tinha o cuidado de formar um grupo de pessoas para continuar a estudar o Evangelho. Então, cada localidade ele incentivava que se formasse um grupo. E aí esses grupos tinham o nome de igreja. Igreja era o nome dado para esse grupinho de estudo que se formava. Então, assim, em cada região, em cada cidade, ele formava um grupinho. Na casa das pessoas, um prédio que era cedido, em cada lugar, então, acontecia isso. E Paulo, por onde então ele continuava caminhando, formando os grupos, imagina que foram se formando muitos grupos, né, de estudo. E Paulo, então, ele retornava nesses lugares de tempos em tempos, para incentivar, para que não desanimassem, para tirar alguma dúvida, para esclarecer resolver algum problema que havia entre eles, né? E Paulo, nessas viagens, e lembrando que Paulo fazia a maior parte dos trajetos caminhando, imagine, né? Caminhando de um lugar para outro. Chegou num ponto que ele não estava dando conta mais de retornar em todos os lugares, devido à enormidade de lugares que se formavam, né? E aí Paulo faz uma oração a Jesus pedindo inspiração, o que ele faria, porque ele não estava conseguindo dar conta. E ele é inspirado então para começar a escrever as cartas, né, as epístolas que ficaram conhecidas. E é interessante que Emmanuel nos diz que Paulo passa a ser inspirado por Estevão, que foi um dos mártires, né, do cristianismo nascente, e até foi morto por decisão de Saulo de Tarso, né, quando ainda Saulo. E ele então orienta Paulo das altas esferas, né? E esse versículo aqui, eu falei tudo isso para a gente perceber a importância desse versículo. Porque Paulo, quando disse isso, ele não falou apenas aos Efésios. Essa fala de Paulo está ecoando até hoje a todos nós, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. O que Paulo quis dizer com isso? Então esse desperta, ó tu que dormes, poderia ser no seguinte sentido. Ele poderia estar dizendo assim: abra teus olhos e perceba o que é real e o que é ilusório. Porque nós muitas vezes consideramos real aquilo que a gente toca, aquilo que os nossos olhos veem, isso para nós é real, matéria. E nós consideramos ilusório tudo aquilo que não vemos, que está na nossa imaginação, no nosso pensamento. E todos que aprofundam no estudo da espiritualidade chegam à conclusão que tudo aquilo que nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, ou está morto ou está morrendo. Isso não é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que a gente considera ilusório, porque a nossa essência é espiritual, nós sabemos disso. Nós somos espíritos. Então a realidade espiritual é a verdadeira. Então Paulo aqui já está querendo chamar a nossa atenção. Aquilo que a gente acha que é real, na verdade não é. O real é o espiritual. Então ele está nos conclamando a nos reconhecermos espíritos imortais que somos. Se nós vivermos mais como espíritos,
nós passaremos a ter um desapego maior. Porque para o espírito, as coisas da matéria não têm uma importância primordial. Então o desapego começa a acontecer. A gente passa a ter valor diferente para as coisas. A gente passa a considerar mais as pessoas do que as coisas. Porque quantas pessoas, às vezes, perdem amizades, provocam situações desastrosas por causa de um prejuízo material. Às vezes por causa de um pequeno problema financeiro, a pessoa briga, perde a amizade. Então ela considera mais o bem material do que a pessoa. E aquele que tem os olhos voltados para o espírito não vai dar mais importância para as coisas materiais. Essa pessoa passa a ter uma ética mais profunda. Essa pessoa passa a respeitar as leis e as pessoas sem que haja necessidade de fiscalização ou de punição. A pessoa que tem essa ética não precisa ser fiscalizada. Ela age corretamente, porque ela sabe dos seus deveres, dos seus compromissos. Então os objetivos dessa pessoa são diferentes. Então com isso a gente vai percebendo que Paulo já inicia nos conclamando a despertar da cegueira que somos o corpo. E aqui me lembro de um filósofo, teólogo francês, já desencarnado, Teilhard de Chardin, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É completamente diferente. Vejam que pensamento. Então continua: levanta-te dentre os mortos. O que seria? No mundo existe uma multidão de pessoas que são os chamados mortos. Estão vivos na carne, mas estão mortos para o espírito. Essas pessoas, é normal, estão dentro de um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, mas essas pessoas não despertaram para a realidade do espírito. E nós que já começamos a querer despertar, ele nos diz: saia, levanta-te dentre os mortos, não queira acompanhar a multidão, porque se a gente não perceber, nós somos arrastados como se fosse uma onda gigantesca que vai levando todos e a vida vai passando e a gente não faz nada. Então ele diz: faça um esforço. Se você já está percebendo que existe algo além disso, faça um esforço e destaca, sai dessa multidão. Não queira agir como a maioria. Se a gente passa a compreender o sentido da vida, para que nós viemos, o que estamos fazendo aqui, então é essa convocação de Paulo. E aí o Cristo te esclarecerá. Se a gente faz esse esforço, se nós começamos a despertar para a realidade maior, nós somos envolvidos pela luz do alto, ou melhor, todos somos envolvidos pela luz do alto, até aqueles que dormem. A diferença é que quem desperta percebe a luz do alto com mais facilidade. E aí receberá inspirações do alto, oportunidades de trabalho no bem. Imagine que todos nós podemos trabalhar na seara do Cristo. Não são apenas missionários que vão fazer isso. Porque a gente precisa se lembrar de uma fala de Francisco de Assis, é muito bela, que ele diz: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Olha que interessante isso. Quer dizer, pregue o Evangelho sem palavras é com a nossa atitude. Dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, na convivência social, na casa espírita,
agirmos como um cristão, como um bom espírita. Assim nós estamos falando do Evangelho sem palavras. Estamos sendo um trabalhador do Cristo. Então Emmanuel inicia o seu comentário da mensagem dizendo: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino. Vejam, Emmanuel aqui está dizendo que muitas pessoas, quer religiosos ou não, encontram dificuldade na compreensão do Evangelho. A pessoa pega o Evangelho para estudar, lê aqueles textos e diz que não entende. A pessoa vê ali muitas obscuridades, não compreende o que aquilo quer dizer, está confuso para ela. É como Jesus disse, não tem olhos de ver. Emmanuel diz que outros se apegam à letra, porque Jesus falava por parábolas, com metáforas. Se a gente ler e querer interpretar no sentido literal, ao pé da letra, né, vamos ter problemas. Por isso que muitas pessoas ficam achando discordâncias no Evangelho. Tem pessoas que procuram ali para dizer que Jesus acabou se contradizendo. Como, por exemplo, quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aí a pessoa fala: mas como assim? Se Jesus em outra passagem disse que Ele nos dava a sua paz, como que agora Ele está dizendo que não veio trazer a paz, mas a espada? Quer dizer, não dá para ficar na literalidade, né? Então a gente precisa estudar o Evangelho a fundo. A gente precisa aprofundar no entendimento do ensino do Cristo. Então aqui me lembro de Haroldo Dutra, né, que ele diz assim: essas pessoas comem a casca e jogam a banana fora, porque pega só aquela parte literal, não vão no ensino profundo. E Emmanuel disse, né, rejeitam o pão divino. E ele diz, essas pessoas falam em Deus, falam em fé, em espiritualidade, mas estão longe de viver isso. Sabe quando a gente fala uma coisa, mas não é aquilo que a gente vive, né? Então é muito importante a gente compreender o ensino. Se a gente não consegue sozinho, participemos de estudos, né? Juntemos um grupo, mas a gente precisa compreender o Evangelho para que a gente possa praticá-lo. Continua Emmanuel dizendo: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Vejam, então essas pessoas que não compreendem, que ficam só na parte literal, que acham dificuldade de compreensão, ele está dizendo que muitos desses estão dormindo, né? Que é o que Paulo diz. E o que seriam as faculdades superiores? São faculdades do Espírito, nosso potencial. Quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui no plano físico com um potencial espiritual, com faculdades espirituais. Só que se nós não despertamos para a nossa realidade maior, essas faculdades ficam paralisadas, que é o que Emmanuel diz. E nesse sentido, a gente vai buscar uma fala do Cristo, quando Jesus disse para um jovem: segue-me. E o jovem disse para Jesus: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus retrucou a ele: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus.
Então, nesta passagem, muito interessante, nessa fala do Cristo, é lógico que não podemos pensar jamais que Jesus foi insensível para com aquele jovem. Jesus não estava jamais querendo desrespeitar o desejo daquele jovem prestar as últimas homenagens aos despojos do Pai. Não foi isso. Mas Jesus aproveitava todas as oportunidades para deixar um ensinamento. Então aqui ele aproveitou para dizer, como se ele dissesse, né? Deixa aqueles que não despertaram ainda as coisas da matéria. Essas preocupações do mundo, deixa para aqueles que dormem. Quanto a você que já despertou, que pode fazer mais, vai anunciar o reino de Deus. Está vendo? Para diferenciar, né, aqueles que dormem daqueles que estão despertos. Então, a existência terrestre, nós sabemos, ela é transitória, é passageira. E se nós compararmos a existência terrestre, a nossa vida aqui, com o esplendor e a atividade incessante da vida espiritual, a nossa vida aqui é uma espécie de morte, se nós compararmos. E aí é interessante, porque a gente fala assim, os que estão lá estão mortos, nós que estamos mortos. E a gente diz que aqueles que estão lá, os espíritos, né? Então a vida espiritual é a atividade principal. Aqueles que estão desencarnados estão muito mais vivos do que nós. Então muitas pessoas aqui, vivendo a vida material, não conseguiram ainda despertar. São aquelas pessoas que vivem o que Divaldo Franco chama de vida fisiológica apenas. Aquelas pessoas que dormem, acordam, trabalham, alimentam-se, procriam, têm um lazer, dormem, começam tudo de novo. A pessoa só vive para a vida material. São pessoas vivendo uma vida fisiológica. Não tem objetivos além daqueles imediatamente ligados às necessidades físicas. E Emmanuel continua: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então aqui nessa fala de Emmanuel, eu imagino assim, nós costumamos seguir os padrões do mundo. O mundo estabeleceu convenções sociais, padrões de vida, e a gente segue, né? É comum, todo mundo fazendo igual, a mesma coisa, mesmo padrão. Mas aqui Emmanuel está dizendo que surgem convites divinos na nossa vida, nos chamando para algo além. Convites que nos convidam a seguir os passos do Cristo, por exemplo. Mas a gente acaba esquecendo. Poderíamos pensar, às vezes a gente percebe alguém aproveitando as suas horas livres para um trabalho assistencial. De outras vezes percebemos alguém, raros, demonstrando exemplos de perdão verdadeiro para ofensas graves. Percebemos pessoas se sacrificando pelo bem do outro, renúncias por amor. Tudo isso são convites divinos que nós presenciamos, chamados para que nós façamos o igual. E a gente costuma dizer, não é comigo, eu não consigo. E convite passa. Então no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel também, se referindo a Jesus, ele diz assim: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo.
por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Quer dizer, quando nós, que somos os religiosos, reservamos 1 hora, 2 horas da semana para frequentarmos a casa espírita, a igreja, o templo, e naquela 1, 2 horas nós nos concentramos, nós buscamos a inspiração do alto, a gente se sente pacificado, o nosso pensamento melhora, a nossa vibração eleva, e por aquela 1, 2 horas na casa espírita, nós nos sentimos em ligação com os planos mais altos. E achamos que nós realizamos a nossa tarefa de religiosos. Mas Emmanuel está dizendo que o Evangelho deveria ser vivido em qualquer lugar, no trabalho, na rua, em casa, na sociedade, 24 horas do dia. Por isso ele diz aqui, por louvá-lo nas igrejas, mas menoscabá-lo nas ruas, porque na igreja, no templo, na casa espírita, podemos ser um, e na rua podemos ser outro. Temos naufragado 1000 vezes. Então, alertas que Emmanuel vem nos dar. É lógico que são desafios para nós. Nós não conseguimos ainda vivenciar isso plenamente, mas é o caminho. É por onde estão nos indicando, por onde devemos seguir, por onde devemos trabalhar, né? Então ele continua: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Essa fala de Emmanuel, acho que a gente vê uma pergunta na cabeça: o que estamos fazendo da nossa vida? Para descontrair um pouco, vamos lembrar a música: deixa a vida me levar, vida leva eu.